Rei Azul, Rei Vermelho, no País das Maravilhas. Ah, meus caros amigos, deixem-me contar-lhes uma história que fará seus cabelos se arrepiarem e seus olhos se arregalarem. Uma história de dois reis, o Rei Vermelho e o Rei Azul, que governavam um país das maravilhas, mas não do tipo que vocês estão pensando. O Rei Vermelho, um homem de barba espessa e olhos ardentes, era conhecido por sua paixão e temperamento explosivo. O Rei Azul, por outro lado, era um homem de estatura imponente e olhar frio, sempre calculista e astuto. Esses dois monarcas viviam em pé de guerra, discutindo e brigando publicamente na frente de seus súditos e camponeses, enquanto a mídia local divulgava suas desavenças sem cessar. Permitam-me mergulhar mais fundo nas sombras e trazer à tona os horrores que se escondem no coração do País das Maravilhas. Anteriormente mencionei as aparências públicas do Rei Vermelho e do Rei Azul, onde eles discutiam e brigavam diante de seus súditos e camponeses. Mas, meus amigos, o que não revelei foi a verdadeira natureza dessas disputas e o terror que elas infligiam ao povo. As discussões entre os reis eram tão intensas e violentas que o céu escurecia e trovões ecoavam pelo país. Os camponeses tremiam de medo, pois sabiam que, quando os reis brigavam, desgraças se abatiam sobre a terra. Colheitas murchavam, animais adoeciam e crianças desapareciam misteriosamente, levadas por criaturas sombrias que surgiam das profundezas da noite. Era um tempo de trevas e desespero, onde o medo se espalhava como uma praga, consumindo a esperança e a alegria dos camponeses. Eles se trancavam em suas casas, rezando para que os deuses os protegessem das garras dos monstros que assombravam suas terras. Mas, meus amigos, o verdadeiro horror estava nos sacrifícios que os reis realizavam em segredo. Em noites de lua cheia, eles se reuniam em um antigo templo, escondido nas profundezas de uma floresta sombria. Lá, eles ofereciam o sangue de inocentes aos deuses pagãos, buscando poder e imortalidade. Os gritos dos sacrifícios ecoavam pela floresta, fazendo até mesmo os animais mais ferozes se encolherem de medo. E, enquanto o sangue escorria pelo altar, os reis riam e brindavam a sua eterna tirania. Mas, meus amigos, aqui está o segredo sombrio que poucos conheciam. Aos finais de semana, esses dois reis se reuniam em segredo, bebiam juntos e faziam sacrifícios em oferenda a deuses pagãos. Suas brigas e desavenças não passavam de uma fachada, um teatro, uma fraude para enganar os camponeses e plebeus, mantendo-os cativos e controlados. Era uma estratégia ardilosa, meus caros, dividir para conquistar. Enquanto os camponeses se preocupavam com as disputas entre os reis, eles não percebiam que estavam sendo manipulados e oprimidos. Ano após ano, o País das Maravilhas não prosperava, preso em um ciclo de tirania e opressão. Agora, meus amigos, imaginem a escuridão que se abateu sobre esse país, onde os camponeses viviam com medo e desesperança. Eles não conseguiam ver além das sombras projetadas pelos dois reis, incapazes de perceber a verdadeira natureza de sua opressão. Mencionei a escuridão que se abateu sobre o país, onde os camponeses viviam com medo e desesperança. Mas, meus caros, o que não revelei foi a extensão do sofrimento e da angústia que assolava a terra. As noites eram longas e sombrias, e os camponeses se amontoavam em suas casas, temendo o que se escondia nas sombras. Eles ouviam sussurros nas trevas, histórias de criaturas grotescas e impiedosas que vagavam pela noite, devorando os incautos e levando suas almas para um reino de tormento eterno. Os camponeses viviam em constante medo, pois sabiam que a qualquer momento, essas criaturas poderiam invadir suas casas e arrastá-los para a escuridão. Eles dormiam com o olho aberto, segurando amuletos e talismãs na esperança de afastar os horrores que os assombravam. E, enquanto os camponeses sofriam, os reis, em sua luxúria pelo poder, continuavam a alimentar a escuridão. Eles realizavam rituais profanos e invocavam forças malignas, desejando aumentar seu domínio sobre o País das Maravilhas e seus habitantes aterrorizados. Mas, meus amigos, mesmo em meio a esse terror, havia aqueles que se recusavam a se curvar à escuridão. Eles se reuniam em segredo,
compartilhando histórias de coragem e resistência, e planejando como derrubar os tiranos que os oprimiam. Mas, como em toda boa história de terror, há sempre uma centelha de esperança. Um dia, um jovem camponês, cansado da tirania e da opressão, começou a questionar a verdade por trás das ações dos reis. Ele espalhou a palavra entre os camponeses, revelando a farsa dos reis e instigando-os a se unirem e lutar contra a tirania. E assim, meus amigos, a história do Rei Vermelho e do Rei Azul serve como um lembrete sombrio de que devemos sempre questionar o que vemos e ouvimos, e nunca permitir que a tirania e a opressão nos ceguem para a verdade. Pois, como eu sempre digo, a verdade é mais estranha que a ficção, mas é porque a ficção é obrigada a seguir as possibilidades, a verdade não é. Inscreva-se no canal e ative o sino.